Uma em cada 4 mulheres já sofreu violência obstétrica no Brasil. O termo está relacionado a atos de desrespeito, assédio moral e físico, negligência e abuso contra grávidas. Artista plástico transforma objetos que iriam para o lixo em obra de arte. Conheça mais sobre o autismo e veja como é possível conciliar os estudos com o acompanhamento de profissionais. Surgimento dos bancos de areia já anuncia o início do período de veraneio em Imperatriz. E no quadro Giro Brasil, você confere reportagens produzidas por estudantes de jornalismo de diferentes universidades brasileiras. O Repórter UFMA está começando. Você sabe o que é violência obstétrica? Muitas mulheres são vítimas deste tipo de abuso na gestação ou no parto. Saiba mais sobre o assunto e como denunciar na reportagem de Frida Medeiros. O parto é um dos momentos mais esperados pela gestante, mas nem sempre ele sai como planejado. A auxiliar financeira Patrícia Fernandes, mãe de 3 filhos, passou por experiências traumáticas. Já estava com 41 semanas, eu tive que ir para o hospital e eles fizeram o parto induzido, que é um sofrimento bem maior. Eu passei 12 horas de trabalho de parto. Quando a médica chegou para fazer o toque, eu estava no momento da contração e ela não esperou. Eu pedi para ela aguardar um pouco para passar a contração e ela disse que não ia esperar. Tratou minha filha que estava acompanhando mal. Então, para mim foi um constrangimento. A intervenção cirúrgica, chamada de episiotomia, é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, mas depende da real necessidade e do consentimento da gestante. Já a manobra de Christler, quando se pressiona a parte superior do útero para facilitar a saída do bebê, é um processo condenado pelo Ministério da Saúde. Eles fizeram o corte sem minha autorização, não me consultaram. Na verdade, eu nem sabia como fazia isso. Acho que a gente tem um pouco de desinformação a respeito desse assunto, né? A Organização Mundial da Saúde lista 7 tipos de violência obstétrica: abuso físico, abuso sexual, abuso verbal, preconceito e discriminação, mau relacionamento entre os profissionais de saúde e as pacientes, falta de estrutura do serviço de saúde e, por fim, a carência de um sistema de saúde de boa qualidade. O enfermeiro e professor da Universidade Federal do Maranhão, o Herveson Araújo, explica sobre o que é violência obstétrica e esclarece sobre os direitos da parturiente. Então, violência obstétrica é qualquer ação, que faz o quê? Que denigre essa mulher, São insultos, xingamentos, procedimentos inespecíficos para aquela condição de saúde da mulher, E todos esses conjuntos, ele vai ocasionar danos para essa mãe e para esse filho. Toda mulher, ela tem o direito, de escolha sobre o seu corpo, Quando ela tem condições clínicas para evoluir para um trabalho de parto normal, ela vai ter esse parto normal. Quando o médico ou o enfermeiro avalia essa condição de saúde dessa mulher, então ela pode evoluir para um parto cesariano. Vale frisar que toda mulher ela tem direito, direitos que são garantidos, por lei, de ter o quê? De ter o parto e puerpério seguro. Então elas devem procurar seus direitos, que eles possam ser alcançados. Não são poucos os casos de mulheres que já sofreram violência obstétrica na gestação e no parto. Segundo dados da Fundação Perseu Abramo, 1 entre cada 4 mulheres já sofreram este tipo de abuso no Brasil. E era um domingo. E quando nós chegamos lá, o médico não estava, era uma clínica particular aqui em Imperatriz. A moça entrou em contato com o médico e eu simplesmente fiquei quase 2 horas esperando esse médico chegar. Eu fiquei esperando mesmo na recepção da clínica. Quando ele chegou, já estava meio que preparada. E quando ele chegou, me olhou e falou: "É você que vai ter neném?" Eu falei: "Sim, sou eu." E ele disse: "Desde que horas você está sentindo essa dor?" Eu falei: "Bom, eu acredito que talvez desde umas 7. Por que você só veio agora 10 horas da noite?" Quando se pode pagar uma equipe de assistência humanizada, o tratamento pode ser bem melhor. O acompanhamento começa muito antes do parto. A doula, por exemplo, faz parte desta equipe. A doula, ela é uma assistente que acompanha a mulher durante a gestação e durante o parto, fazendo o quê? Fazendo as massagens, usando óleos essenciais, usando as ervas, dando palavras de conforto, ensinando os exercícios, as posições que são mais fáceis para a descida do bebê. Clara Souza atua como doula há 2 anos e já auxiliou em média 15 partos.
né, que nós utilizamos a yoga, nós utilizamos também da medicina tradicional chinesa, a aromaterapia, né, os cheiros, usamos os óleos essenciais, as massagens também vêm da medicina tradicional chinesa. Então, também utilizamos técnicas que também vêm dos povos indígenas, eles utilizam muito parte de cócoras. Então, nós pegamos todo esse universo que já era para nós termos assimilado que isso assim é importante, é o melhor para a mulher. A estudante Sabrina Santiago está grávida de 9 meses do Miguel e espera ter um parto com menos intervenção possível. Eu decidi que ia ter parto normal porque a recuperação é mais fácil e não é a longo prazo como a cesariana para uma mulher, e também porque é o natural da vida, né, para que ele se realizasse. E nessa expectativa para o parto normal, eu estou tendo uma preparação. Por exemplo, eu comprei uma bola de pilates e pesquisei sobre exercícios que ajudassem nessa expectativa, nessa espera pelo parto, para facilitar na hora. O estado de Santa Catarina foi o primeiro a sancionar uma lei contra a violência obstétrica. A norma deixa claro que fica proibido submeter a mulher a procedimentos dolorosos, desnecessários ou humilhantes. Para denunciar este tipo de violência, é só ligar no Disque 100. Transformar o que iria para o lixo em arte. Esse é o trabalho do artista plástico Railton Saulo. Utilizando todo tipo de material reciclável que recebe por meio de doações de amigos, ele cria, recria, transforma e inova com criatividade. O artista plástico Railton Saulo tem 30 anos e há pelo menos 4 trabalha com artesanato feito com materiais recicláveis. A sua atual exposição chama-se Ao Amor e é baseada no trabalho do famoso cineasta espanhol Pedro Almodóvar. É sobre o trabalho do artista plástico que eu converso com o próprio. Railton, qual a maior dificuldade de um artista plástico aqui na cidade de Imperatriz? Olha, eu vou falar por mim. O maior problema da gente é a falta de apoio. Porque assim, eu não fui apoiado nas minhas exposições que já fiz, nessa também não. Eu tenho apoio dos meus amigos, dos meus vizinhos, mas assim, o apoio eu não tenho. Então assim, eu acho que para mim, e acredito que para a maioria dos artistas que aqui tem, eu acho que é a falta de apoio. De onde surgiu a ideia de utilizar material reciclável para fazer arte? Eu sempre gostei muito de restaurar o que as pessoas descartavam. Então, eu já acho que já nasci com esse dom. E eu pego o material na rua, quando eu acho alguma coisa que me interesse. As minhas amigas me doam. Eu faço campanha nas minhas redes sociais, preciso disso, preciso daquilo. De pratos, de portas, de garrafas. E assim eu recebo na minha casa. Quais tipos de material você utiliza e como as pessoas podem fazer para te ajudar? Eu aproveito tudo, desde cadeiras, sapatos, pratos, tudo que para você não serve mais, molduras de quadros e vou transformar. E as pessoas sempre podem me achar nas minhas redes sociais. Eu tenho 2 Instagrams, tem o meu Railton Saulo, que é o meu pessoal, e tem o Rainha da Sucata 2, que é o meu Instagram com todos os meus trabalhos, tem o meu Facebook, Railton Saulo, e no meu ateliê, que é muito fácil as pessoas me encontrarem. A partir de me adicionar nessas redes sociais, elas vão saber o meu endereço, meu WhatsApp, é muito fácil. Além deste projeto, que outros projetos você tem? Eu tenho um projeto que eu adoro também falar disso, que é um projeto chamado Doce e Bárbaros, que é onde eu convido pessoas, meninos, amigos, para fazerem fotos usando as minhas obras. Porque eu queria divulgar o meu trabalho de uma maneira mais sensual e ousada. Então eu comecei a chamar os meus amigos para fotografarem para mim, independentemente se são gordos, magros, feios, bonitos, eu quero mostrar a beleza de cada um da forma que vejo, sabe? Eu quero mostrar para as pessoas, todo mundo tem a sua beleza, tem o seu charme, e aí eu comecei a chamar os meus amigos para fotografarem e está dando super certo. Já estou no volume 2 de Doce e Bárbaros, está ficando maravilhoso. Inclusive, se alguém quiser fotografar para mim, me segue nas redes sociais e a gente marca. A sua atual exposição é baseada no trabalho de Pedro Almodóvar. Por quê? Porque o Almodóvar é um diretor que eu amo muito. Tipo, eu já vi todos os filmes do Almodóvar, tenho encarado todos os filmes do Almodóvar. E o Almodóvar, ele trata de assuntos descartáveis pela sociedade. A transexualidade, a homossexualidade, a pessoa que vive com HIV. Então, assim, os temas que você descarta, ele aproveita e faz obras maravilhosas. Então, já que eu sou um artista, que eu uso o que você descarta, eu quis juntar isso e me baseei no Almodóvar, e usei o Almodóvar como base, e eu acho que ficou
que eu consegui dar o meu recado à minha maneira. Porque eu jamais ia basear a minha obra, jamais ia retratar o Almodóvar, que é uma figura tão rica que não tem como um artista com pouca experiência como eu trazer o Almodóvar para cá por inteiro. Então eu trouxe a minha maneira e eu acho que foi maravilhoso. Muito obrigada pelas informações, Railton. Deixa o convite para que as pessoas possam apreciar a sua exposição. Eu queria convidar todo mundo para virem conhecer meu trabalho aqui nessa exposição, que eu vou ficar até no domingo. E me sigam nas redes sociais, no Rainha da Sucata 2, tem todos os meus trabalhos. E me sigam, conheçam meu trabalho, vamos apoiar os artistas e principalmente os artistas regionais maranhenses. É isso aí, quem quiser acompanhar o trabalho do Railton pode procurá-lo nas redes sociais. Ele tem muito para mostrar. Nathalie Trovão para o repórter UFMA. O autismo continua sendo um assunto desconhecido para muitas pessoas. Profissionais da área explicam o transtorno e a inclusão dessas crianças no ambiente escolar e social. O autismo é um distúrbio que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar a capacidade de aprendizagem e interação social. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 2 milhões de brasileiros são atingidos por esse transtorno. Ao perceber a dificuldade de aprendizado do filho, a estudante Silvana dos Santos procurou a ajuda de um especialista. Quando ele tinha por volta de 3 anos e meio, ele começou a perder a fala. Então eu achei que tinha alguma coisa estranha e procurei o pediatra. A pediatra disse que ele não tinha nada de errado. Então eu dei aquela parada, né? Esperei um pouco para ver se eu estava enganada ou não. Só que o desenvolvimento do Vitor Hugo não voltava ao normal, ele não desenvolvia como outras crianças. Então eu procurei uma fono. Foi quando a doutora Sheila me disse que achava que o Vitor Hugo tinha características de uma criança com autismo. Então a gente fez toda aquela investigação. Foi feito exames neurológicos, auditivos, para descartar outras patologias. Até que 1 ano depois a gente fechou o diagnóstico. Vitor Hugo era uma criança com autismo. 6 anos após o diagnóstico, ela percebe o quanto o acompanhamento especializado contribuiu para as melhorias do filho. Hoje o Vitor Hugo faz terapia ocupacional, fono, musicoterapia, enfim. Ele tem todo o tratamento adequado para a criança que tem autismo poder desenvolver melhor. E graças a Deus o Vitor Hugo hoje, ele é uma criança inclusa na escola que ele estuda. Ele participa de todas as atividades, ele tem os coleguinhas dele, não tem diferença entre ele e os outros meninos. A diferença é como eu e você. Você tem olhos azuis e eu tenho os olhos negros, essa é a única diferença. Porque ele tem deficiência ou não tem diferença alguma. A psicóloga especialista em saúde mental explica os níveis de autismo e como o transtorno se manifesta. De acordo com a Sociedade Americana de Psiquiatria, ela coloca que o espectro do autismo ele está classificado em 3 níveis. O nível 1, que caracteriza um nível mais leve de autismo, quando eles não têm um comprometimento cognitivo maior. Já no nível 2, eles tendem a usar a fala, mas essa fala ela nem sempre tem a função de comunicação, eles podem usar uma fala ecolálica, né, por repetição, e com um déficit cognitivo. Né? Já o nível 3, segundo os estudos, eles colocam que já é um nível mais comprometido, né? Eles têm uma perda da fala, um comprometimento maior no que diz respeito ao prejuízo da comunicação e da interação social. O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Imperatriz é uma unidade que oferece auxílio para crianças e adolescentes com transtornos mentais. A unidade é vinculada à rede pública e oferece uma equipe multidisciplinar de atendimento que vai do terapêutico ao psicólogo. Aí essa criança vem. Quando ela chega aqui, ela é acolhida pela equipe, né? Faz o acolhimento, ouve e faz em seguida uma avaliação, né, para identificar quais são esses comportamentos. E essa criança ela passa por toda a equipe nesse processo de avaliação, passa também pela psiquiatra e então é feito o diagnóstico dessa criança.
E ela é acompanhada por todos os profissionais através de atendimento individualizado, através das oficinas terapêuticas, dos grupos, das atividades lúdicas. Uma lei federal do ano de 2012 garante a autistas o acesso à educação e ensino profissionalizante em escolas regulares. Nas escolas municipais de Imperatriz, a criança autista tem o acompanhamento de um profissional que ajuda nas atividades cotidianas e extracurriculares. Na Escola Santa Maria, as crianças realizam diversas atividades de apoio ao desenvolvimento. Uma nova linha de pensamento tem o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento escolar das crianças autistas e dá destaque para a inclusão social de todas as pessoas que possuem o transtorno, para assim todos terem direitos e deveres iguais. Localizada à margem do Rio Tocantins, a segunda maior cidade do estado do Maranhão já se prepara para o período de veraneio. Confira na reportagem de Suzete Gaia. O município de Imperatriz conta com 2 praias, a do Cacau, que fica à margem direita do Rio Tocantins, e a Praia do Meio, uma pequena ilha localizada no meio do rio. O período de veraneio em Imperatriz dura no máximo 3 meses. Segundo a Defesa Civil, cerca de 80 mil pessoas visitam as praias todos os anos, principalmente aos finais de semana. O período oficial tem início na segunda quinzena do mês de julho e vai até o final de agosto. Porém, a partir de junho, alguns bancos de areia já começam a aparecer e aos poucos vão surgindo as praias. A primeira coisa que a gente tem que saber é que esses bancos de areia eles são depósitos de sedimentos e eles são compostos e consolidados a partir de 2 movimentos, um natural e um artificial. Outro motivo que também influencia no surgimento desses bancos de areia são as atividades desenvolvidas na hidrelétrica de Estreito. O que acontece? No período de diminuição das chuvas, nós temos uma diminuição da lâmina d'água, nós também, consequentemente, uma diminuição do volume de água que passa no Tocantins. Nós temos, consequentemente, através dos novos processos da hidrelétrica, uma manutenção dos cursos de águas que chegam até aqui em Imperatriz. E aí esses bancos de areias, em função dessa diminuição do volume de águas, eles aparecem com mais frequência. Com o funcionamento das praias, a economia da cidade é impulsionada com a chegada dos banhistas e comerciantes. Se você pegar qualquer atividade do setor primário, secundário e terciário, a gente tem a água como fator preponderante para a consolidação das atividades econômicas. Com o surgimento dessas extensões de areia, surgem inúmeras barracas para a venda de bebidas e comidas. Tem 30 anos que eu trabalho aqui na Praia do Cacau. A expectativa é que nós estamos esperando o público grande, né? Na praia. A partir do dia 15 de julho é a abertura. Eu não tenho inveja de quem tem mar, não. Gosto daqui da nossa água mesmo, aqui do Tocantins. A expectativa é boa, né? Porque o verão nosso aqui sempre é um verão gostoso, muito ventilado. Sinceramente, eu adoro as praias. Eu gostaria que os barraqueiros e a população em geral cuidassem mais, né? Pra gente ter sempre esse lazer, essa coisa gostosa, né? Que é a praia. A Defesa Civil informa que a data prevista para a abertura do período oficial de veraneio será no dia 16 de julho. Nesta edição do Giro Brasil, a gente traz uma reportagem produzida pelos colegas parceiros da Universidade Federal do Cariri. Bem-vindo ao mundo das influenciadoras digitais. O que a gente está tendo hoje é o boom de pessoas que têm uma certa familiaridade com o meio digital, com a moda, que são chamadas de famosos instantâneos, né? Aquelas celebridades instantâneas. E o hobby, que até então era para mim, passou a ser um trabalho remunerado, vamos dizer assim. Mas o que de fato é ser uma influenciadora digital? Como é a vida de quem ganha a vida postando fotos na internet? Os primeiros cliques para mostrar o look do dia até ser contratada por uma empresa aqui do Cariri. Me segue que eu te sigo de volta e te explico essa história. Você já comprou algo que viu alguém usando ou divulgando na internet? Sim,
Sim, já. Não. Já. Foi um aparelho celular. Alguma peça de roupa, questão de maquiagem, produto estético, cordões e estilos de roupa. Eu compro diretamente em loja ou diretamente no site sem influência de ninguém. Mesmo que você não tenha ouvido falar da Aline, acredite, ela tem o poder de influenciar muitas pessoas. Então, eu comecei a acompanhar algumas blogueiras pelo YouTube, comecei a conhecer o trabalho delas, e aí surgiu o interesse da minha parte de fazer a mesma coisa, falar sobre beleza, sobre moda, comecei criando um blog, e aí depois eu fui começando a divulgar o meu trabalho, as minhas postagens pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, enfim. O número de seguidores foi aumentando e a popularidade começou a virar dinheiro. Então, eu comecei a receber pedidos de várias lojas através das minhas postagens. Muitas pessoas foram conhecendo, foram seguindo e acredito que isso tenha chamado a atenção das lojas. E aí eu comecei a visitar as lojas, comecei a receber um certo patrocínio das lojas e aí foi surgindo cada vez mais oportunidades. O que a Aline faz da vida? Ela é uma influenciadora digital. A gente tem várias perspectivas de influenciadores digitais. Esse tipo de pessoa, ela de uns anos para cá está tendo um crescimento muito ascendente, até porque a gente está passando por um problemazinho de crise e para gerenciar essa crise mercadológica surgiu a personalidade desses digital influencers no que diz respeito ao consumo. Para a Aline, esta profissão é bem prazerosa, apesar de que o começo não é nada fácil. Eu acho muito gostoso poder dividir dicas todos os dias com os meus seguidores. E eu recebo um retorno muito bom, assim, da parte dos meus seguidores, das pessoas que me acompanham. E quem contrata as influenciadoras também está satisfeito. A mídia em si está focada em internet, Instagram e seguidores. Então, tudo que elas postam é novidades. Então, as clientes querem, vêm aqui, procuram o produto que ela divulgou. Então, está sendo bem bacana. Mas influenciador digital é uma profissão? Essa tendência vem crescendo, mas para ele se profissionalizar, ele precisa se capacitar. Então, nem todo mundo que está aí nas redes sociais, vendendo um produto, transmitindo um ponto de vista, ele necessariamente é um profissional. E aí a forma de se capacitar são variadas, existem cursos que levam a isso, mas a gente pode dizer que é um mercado em ascendência, mas que precisa de qualidade como qualquer outro. Todo o glamour diante das influenciadoras pode ser duro com quem está começando. Muitas delas investem para garantir presença no mundo digital. E, como tudo na vida, há um limite entre tentar e conseguir ser uma influenciadora. A gente vê muita gente tentando e essa tentativa, às vezes, falta ética e profissionalismo. Só que para aí você conseguir, a gente precisa se capacitar. E essa capacitação, a gente hoje tem cursos de, por exemplo, como gerenciar as mídias sociais, como falar a oratória, como ter presença. Então, para a gente conseguir esse alto nível de profissionalização, a gente precisa estudar. O mercado que dá sustento para a Aline, esperança ou frustração para muitas pessoas, funciona basicamente assim. Milhares tentam conquistar fama, seguidores nas redes sociais. A maioria vai ficando pelo caminho. Os que avançam vão tentando ficar cada vez mais populares. Se dá certo, começam a viver disso e a ganhar dinheiro. Essa edição fica por aqui. Acompanhe outras produções do LabTelling em nosso canal no YouTube. Até a próxima!